Fala turma, tudo beleza? Finalmente aqui para vocês o SsangYong Hexton, o primeiro carro diesel que avaliamos aqui no canal. E não para por aí, temos aqui um motor Mercedes. Será mesmo? E a resposta é sim, mas calma, não é bem assim. E vamos explicar isso durante o vídeo. Esse carro acabou por me confirmar algumas impressões que eu tinha sobre ele antes de fazer esse review. Porém, ele também me surpreendeu em alguns aspectos. Lembre-se que estamos falando de um carro que está próximo de completar 15 anos de utilização. E ainda assim, de diferentes maneiras, ele pode ser sim melhor que muito SUV moderno. Mas a pergunta que não quer calar é: ainda vale a pena ter um desses nos dias de hoje? Como é achar peças? E a manutenção? É cara? É fácil? Tudo isso descobriremos ao longo do vídeo. Fica ligado que temos muita coisa legal aqui. E aproveitando que o vídeo ainda está no começo, não podemos deixar de agradecer o inscrito Fernando pelo empréstimo desse belo exemplar. Fernando, aquele abraço. Dito isto, bora começar esse vídeo. E iniciando pela dianteira, mas falando de maneira geral, aqui vou passar um pano na cara dura. Como eu já tinha adiantado na apresentação, este é um carro que foi desenhado em meados dos anos 2000, e lembremos que esta foi a época da invasão coreana. Mas aqui um adendo: os carros dessa época, de Hyundai e Kia por exemplo, eram muito mais normais, por assim dizer. Esse aqui tem um design tão controverso quanto a geração atual do Creta, mas é aí que entra a minha passada de pano. Primeiro ponto, e aí algo pessoal: SUV e delicadeza não são coisas que combinam. Para a proposta do carro, claro, ele poderia ter traços mais suaves, como seus concorrentes à época, Veracruz, Sorento, SW4 ou até mesmo a Journey, que embora não seja um SUV de fato, conseguia carregar 7 pessoas, como todos nessa lista. Mas falando da frente deste carro de maneira objetiva e deixando de lado a parte estética, ele tinha o que precisava, que era farol com projetor na luz baixa, faróis de neblina, um capô imenso e, como não poderia faltar num carro asiático, grade cromada. Não temos aqui luzes de LED, o que era ok pela idade desse carro. Aqui temos um detalhe interessante: nessa que normalmente é a primeira área a embaçar, temos 2 filetes que ajudam nessa situação. Muito legal! Indo para a lateral, comecemos pelas belíssimas rodas de liga, calçadas em pneus nas medidas 235, 75, aro 16. Se fosse hoje, com certeza esse carro teria um aro 18, mas eu gostei desse aqui. Os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na frente e sólidos na traseira. Já a suspensão conta com um sistema de braços sobrepostos. Sim, dessa vez não temos um sistema tipo MacPherson aqui na frente. Este sistema é melhor e mais complexo, o que deixa as rodas do veículo numa posição mais favorável em relação ao solo, o que acaba sendo traduzido em um pouco mais de performance e estabilidade, mantendo o conforto necessário para os passageiros. Mas como nada nessa vida é perfeito, a suspensão traseira é do tipo eixo de torção. Poderia ser independente também, né? Mas enfim, no paralamas, o repetidor de seta, que nessa época ainda não havia migrado para o retrovisor. Honestamente, não vejo problema em ele ser aqui. Vocês acham ruim? Prefere que seja na seta? Coloca aí nos comentários. Estou curioso para saber a opinião de vocês. Continuando aqui na lateral, portas contam com um estribo funcional, além de maçanetas e retrovisores pintados na cor do carro. A linha de cintura é média. Já no teto, um utilíssimo rack para ajudar a levar ainda mais carga, o que pode ser muito útil quando a terceira fileira de bancos está em uso. A linha de cintura é um pouco alta, mas ainda equilibrada para o tamanho do carro. Indo para a traseira, lanternas de bom tamanho, um aerofólio para dar um ar mais esportivo ao modelo, ainda que esta não seja a sua proposta. E um detalhe interessante: é possível abrir apenas o vidro traseiro e não a porta inteira. Isso facilita a vida. Poderia ter mais carros com este recurso, não é mesmo? Aproveitando que estamos por aqui, falemos do porta-malas, que quando aberto totalmente nos revela um porta-malas que com 5 lugares consegue levar 500 litros, considerando o espaço até a parte de cima do banco. Então, se considerarmos até o teto, vixe, esse espaço é muito maior. Já com a terceira fileira de bancos pronta para receber mais 2 passageiros, e percebam como é fácil fazer isso, o espaço vai para 180 litros, exatamente o mesmo espaço que um Fiat 500.
Lembra que eu falei de aproveitar o rack no teto? Pode ser uma boa ideia. Quanto ao step, ele fica embaixo do porta-malas. E seu acesso é um tanto quanto engenhoso, mas nada que seja muito difícil. E tem a vantagem de não interferir na bagagem caso o porta-malas esteja cheio. Sobre suas dimensões, o que temos é um carro grande, bem grande. São 4,72 metros de tamanho total, com um entre-eixos de 2,82 metros. Sua altura é de 1,76 metros e sua largura é de bons 1,87 metros. Isso garante uma carga útil de 723 quilos, suficientes para levar a família mais bagagem. Agora, vamos ver como este carro é por dentro. E iniciando pela dianteira, começamos bem. O banco do motorista conta com todos os ajustes elétricos, além, é claro, do revestimento em couro. A posição de guiar é boa e permite que se façam longas viagens sem cansaço. O painel tem bons materiais e, incrivelmente, é bem acabado, lembrando bastante uma RAV4 da mesma época que eu tive. Tanto a RAV quanto este carro aqui se parecem bastante no quesito acabamento interno, o que considero ser muito bom. Ainda aqui no painel, temos um relógio digital, outra evidência de que este é um projeto de um carro da época de 2000. A multimídia claramente foi colocada depois pelo proprietário, então não falaremos dela aqui. O ar-condicionado é digital de uma zona só, quer dizer, ele acaba sendo dual zone, mas falaremos disso somente mais tarde. Continuando, temos no console central a alavanca de câmbio. O freio de mão é convencional, 2 porta-copos e um porta-objetos menor, ao lado de uma útil tomada 12 volts, que poderia estar no centro do painel, mas pelo menos tem. O painel de instrumentos tem o básico, velocímetro, conta-giros e 2 mostradores menores mostrando o nível do combustível e a temperatura da água. Já o volante é forrado em couro e a coluna de direção tem ajuste de altura somente. As portas são show à parte, temos soft touch, imitação de madeira, puxadores cromados e os bancos possuem memória. Vidros e retrovisores são elétricos, inclusive o rebatimento, como não poderia deixar de ser. No teto, retrovisor não é fotocrômico, temos luzes de leituras individuais, porta-óculos e no quebra-sol temos espelho com iluminação para motorista e passageiro. Inclusive temos aqui também o extensor para cobrir esse espaço aqui no meio, mas não acaba aqui. Temos também este teto solar, muito bacana. No banco de trás, comecemos pela terceira fileira. Entrar é relativamente simples, você rebate aqui, puxa dali, levanta o terceiro banco, se contorce todo e depois de uma boa ginástica você está sentado na terceira fileira. E vou dizer, fora a questão da perna ficar excessivamente dobrada, até que o espaço não é tão pequeno, sabia? Me sobrou 4 dedos para encostar os joelhos no banco e 3 para encostar a cabeça no teto. E deixando a questão do espaço de lado, lembra que eu falei que temos ar dual zone? Então, temos saídas com controles individuais para quem vem nessa fileira. Muito bom! Ah, e temos um porta-objetos aqui, debaixo do banco, que comporta um macaco, chave de roda e pode acomodar uma ou outra ferramenta que você queira levar. Já na segunda fileira, ou fileira do meio, no que se refere ao espaço, são uns 6 dedos ou mais para encostar a cabeça no teto, o que acaba por ampliar a sensação de espaço. Já nas pernas, temos um pouco menos, mas quase nada. Ainda assim, eu com meus 1,77 de altura, não posso dizer que estou apertado. Temos aqui o conforto ideal para quem pensa em longas viagens com 5 passageiros, ou viagens curtas com 7 pessoas não vão ser um suplício. Na falta do terceiro passageiro, um confortável descansa-braços aparece aqui no meio. Quanto à segurança, bem, é um carro fabricado nos anos 2000, então cinto de 3 pontos para todos ou Isofix não serão encontrados aqui. Ainda assim, considerando o ano do carro, é ok. Nas portas, o mesmo nível para a primeira e segunda fileiras, além de iluminação central e por aqui é isso. Agora, falemos do motor. E estamos falando de um motor diesel de 2,7 litros. O XVT, que foi amplamente divulgado como um motor Mercedes. Na verdade, o motor foi fabricado pela SsangYong, porém, ele de fato tem o seu projeto feito pela Mercedes. Bem, presume-se que a Mercedes não deixaria colocar o seu nome caso não fossem cumpridos alguns requisitos mínimos.
O fato é que esse motor é realmente muito bom, mas vamos aos números. São 186 cavalos a 4.000 RPM e um torque de 41 kgfm a 1.600 giros. Isso é mais que muito motor turbo atual. E mesmo este sendo um carro bem pesado, são mais de 2 toneladas, o carro é capaz de fazer o seu 0 a 100 em 13 segundos e alcançar uma velocidade final de 181 km por hora. Totalmente coerente com a proposta. O consumo? Bem, ele chega a 6,8 km por litro em trajetos urbanos e na estrada 10,9 km. Considerando a tração 4x4, o câmbio automático de 5 marchas, que ajuda a gastar um pouco mais, e a idade do projeto, está dentro do esperado. Como eu disse agora há pouco, o motor é ótimo, robusto e com poucas queixas de problemas. Seu calcanhar de Aquiles é o valor de algumas peças, como a bomba de alta ou turbina, mas não se engane. Não pense que uma SW4 de mesmo ano seria mais barata de manter. Na média, você gastaria um valor parecido para fazer o mesmo tipo de manutenção. Sendo assim, podemos dizer que está dentro. Lá ele. Andando. Sei que pode parecer estranho o que eu vou dizer aqui, mas talvez pela similaridade no layout do painel, ou mesmo pela posição de dirigir, que por sinal é muito boa, esse carro lembrou muito uma RAV4 2010 que eu tive. Muito da minha experiência dirigindo esse carro me levou a pensar que eu estava num Toyota. E isso é bom. Este é um carro de um nicho bem específico. Não encontramos muitos por aí rodando. E seu design, mesmo considerando a idade do projeto, pode não agradar a todos. Mas eu, como ex-proprietário de um Sandero de primeira geração e um Cobalt, todos eles de design controverso, consideraria sim este carro caso eu necessitasse de um veículo de 7 lugares e tração integral, em que pese que eu moro em São Paulo. Achar peças para ele aqui é mais fácil, mas com o advento da internet, esse problema foi parcialmente mitigado. Ainda assim, por ser um carro perto de ter 15 anos, dê preferência por pegar um que a manutenção tenha sido comprovadamente realizada de maneira correta. O carro é bom e quebra pouco, mas qualquer carro mal cuidado tem mais chances de quebrar. Esta unidade, por exemplo, está muito bem conservada, e eu não teria medo de pegar um nesse estado. Um outro ponto a ser considerado é que não temos muitos destes rodando por aí, o que torna um carro meio que exclusivo. O que nos leva à pergunta final: vale a pena? E a resposta é: tomando os cuidados básicos que se deve ter ao comprar qualquer carro de 15 anos, sabendo que seu motor é robusto e que uma SW4 de mesmo ano é bem mais cara que esse modelo, embora este carro em tamanho e proposta esteja mais para um Toyota Prado que para uma SW4. Mas pesando tudo isso, se você de fato precisa de um carro que atenda você dentro desta proposta, eu diria que sim, este carro vale muito a pena. É só uma questão de procurar bem e encontrar um que tenha sido cuidado. Turma, é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram do conteúdo, dá joinha, comenta aqui embaixo com sugestões ou dúvidas, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito. Sempre tem vídeo novo, aciona o sininho para ser avisado e toda vez que tiver outro vídeo você vai ficar sabendo. Você não vai querer perder, né? Falou, turma, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!